Ao ciclo de conferências Encontros com Herculano Pires, na comemoração do centenário do professor José Herculano Pires, teremos hoje a nossa 9ª conferência, com o título Como Agir Diante dos Problemas Mediúnicos, que será baseada no livro Obsessão, o Passe e a Doutrinação. Quem fará a palestra de hoje é o Dr. Fernando Benesi, graduado e doutorado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado pela Escola Superior de Veterinária de Hannover, Alemanha, e faz parte do Conselho da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. A lisonja de poder participar de um dos momentos que compõe este centenário do professor José Herculano Pires, e justamente com uma obra que assim, que tem um caráter aplicado e prático e tem uma importância muito grande. É interessante, quando nós nos referimos a essa obra, fazer breves comentários iniciando estas colocações que nós vamos fazer. A gente deve lembrar que essa obra é uma síntese do que se encontra nas obras da codificação de Kardec, seja o Livro dos Médiuns, seja o Livro dos Espíritos, seja o Evangelho segundo o Espiritismo e a Iniciação Espírita. Cada um desses livros, cada uma dessas obras que fazem parte da codificação, e particularmente o Livro dos Médiuns, nos traz as informações que fundamentam, em grande parte, aquilo que compõe esta obra do professor. Além disto, ela traz princípios estudados e aprofundados e apresentados em outras obras do professor. Só para citar, o Centro Espírita, Mediunidade, Vida e Comunicação, Relação Corpo-Espírito e em outras obras, Ciência Espírita e assim por diante. Também devemos lembrar de outros autores que contribuíram para esse tema. Lembrando o livro de Dr. Bezerra de Menezes, que aborda a loucura sob um novo prisma, que tem muito a ver com tudo que compõe esta obra. Resultou essa obra dos estudos da codificação e da vivência do professor na prática com o lidar com os médiuns no centro espírita e pelo afluxo daqueles que o procuraram durante toda a sua vida para terem orientação a respeito dos problemas da obsessão, porque esse é o foco central desta obra. Considerando, como destacam as obras da codificação, que a obsessão é o principal escolho ou dificuldade no exercício da mediunidade, e que o centro espírita, no desempenho da sua função, representa um centro de serviços ao próximo no plano propriamente humano e no plano espiritual, onde se faz o ensino evangélico puro, se fazem as preces e se aplicam os passes, realiza-se, enfim, o trabalho de doutrinação, que representa um esforço permanente de esclarecimento e orientação dos espíritos sofredores, de suas vítimas humanas, que geralmente são comparsas necessitados da mesma assistência, como destaca o professor nesse livro. Ainda é importante se considerar que são necessárias as atividades mediúnicas mormente em nossos dias, precisamente porque esta prática doutrinária permite esse processo que é chamado de desobsessão. É interessante fazer-se pequeno e breve histórico dessa obra. Ela foi publicada inicialmente em 1977,
como um livreto informativo orientador daqueles que vinham ao centro espírita sofrendo os problemas da obsessão, e naquele momento tinha o título de Obsessão e seus problemas. Foi ampliado posteriormente com um acréscimo de informações sobre as ferramentas que compõem ou constituem o seu tratamento, passe e doutrinação. E assim ganhou um novo título e sua forma final ficou Obsessão, o passe, a doutrinação. Essa sua forma final está na 8ª edição, que se compôs de 3.000 exemplares que estão sendo distribuídos, porque se trata de obra básica para o exercício mediúnico dentro do centro espírita, considerando, como já foi dito, e dito por Kardec, como um dos fatos mais importantes a serem considerados e tratados nas atividades do centro espírita. A obra propriamente, Obsessão, o passe, a doutrinação, se encontra as respostas de como agir diante dos problemas mediúnicos, como é o tema que foi proposto. Ela apresenta-se inicialmente com informações preliminares que são uma sumarização de todo o seu conteúdo, definindo a obsessão, considerando os graus desse processo obsessivo e, logicamente, as suas causas e o seu tratamento. Iniciando pela obsessão, e a pergunta que é feita é: o que é obsessão? Porque quem sofre esse processo precisa entender dele para, vamos dizer, se munir das armas e dos elementos necessários para que possa vencer esse problema, a que todos nós estamos sujeitos de uma forma mais ou menos intensa. Para isso, o professor fez uma série de considerações, e essas considerações começam em relação à vida, falando sobre o sentido dessa vida, falando sobre as dimensões dessa vida. E a pergunta é: por que e para que vivemos? Essa é a pergunta que inicia esse tópico. A resposta a essa questão é importante para se compreender o problema da obsessão. Segundo o Espiritismo, a nossa existência terrena tem por fim a transcendência, a superação constante da nossa condição humana. Todo o trajeto que fazemos na nossa vivência, desde o nascimento até a senectude, até o desencarne, visa o transcender. Transcender é elevar-se acima da condição em que se nasceu. E é para isso que nós vivemos. O sentido da vida é a transcendência. Nós devemos ter isso em mente. Isso, logicamente, está de acordo com a filosofia existencial, que sustenta hoje, o mesmo princípio, considerando o homem como um projeto, ou seja, um ser projetado na existência como uma flecha em direção a um alvo que é a transcendência. No Espiritismo, as existências são muitas e sucessivas, de modo que em cada existência terrena atingimos um novo grau de transcendência. O fato de vivermos muitas vidas na Terra mostra que temos no inconsciente uma armazenagem de lembranças muito maior que a descoberta por Freud. Então, e inclusive, nós vamos ver que deve ser destacado, e o professor destaca, que quando Kardec descobriu as manifestações do inconsciente, por meio de suas pesquisas sobre os fenômenos anímicos, Freud tinha apenas 1 ano de idade. Então, vejam bem, e esta sempre foi a luta do professor, demonstrar o quanto Kardec esteve avançado no seu tempo e continua avançado,
porque tudo quanto da ciência contemporânea e a ciência futura irá, na realidade, estar em conformidade com aquilo que ele nos trouxe, com o conhecimento que ele pôde e trouxe para nós através da codificação. A concepção espírita da vida humana na Terra não é imaginária, é real, baseada em pesquisas científicas. A doutrina espírita está hoje comprovada cientificamente pelos cientistas mais avançados. Se não compreendermos que a vida é transcendência, crescimento, elevação, desenvolvimento constante, comprovado do ser espiritual que somos, não poderemos encarar com naturalidade o problema da obsessão e lutar para resolvê-lo. É importante ainda, dentro desse contexto do porquê vivemos, o porquê da vida, nós entendermos as dimensões da vida. O avanço atual da pesquisa científica no mundo, com a descoberta da antimatéria, do corpo bioplásmico dos seres vivos, perispírito, segundo o Espiritismo, dos fenômenos paranormais, da sobrevivência humana pós-morte física, assim como a comprovação das comunicações mentais entre vivos e mortos, que são aqueles fenômenos chamados teta da parapsicologia, confirmou a descoberta espírita das várias dimensões da vida. Se considerarmos o conhecimento contemporâneo, recentemente tivemos a demonstração da chamada partícula de Deus, que é a partícula que explica como é o processo de condensação da matéria e da formação de todos os elementos que compõem o universo. É importante, assim, que nós tenhamos em mente que existem várias dimensões da vida no contexto espiritual e que essas dimensões correspondem a diversas densidades na matéria que permitem a existência dos mundos interpenetrados da teoria espírita. A descoberta de que o pensamento e a mente não são físicos, mas extrafísicos, conforme professor Heine, da Universidade de Duke, e semimateriais, segundo o Espiritismo, demonstrou a realidade dos diferentes planos de vida habitados por seres humanos em diferentes graus de evolução. E aí a reencarnação e as comunicações mediúnicas tornaram-se necessárias nesse contexto dinâmico, em que não há lugar para o nada. Não existe na realidade o nada. Tudo está ocupado, mesmo quando os nossos sentidos não podem perceber. E com esses conhecimentos gerados pela ciência, isso ficou comprovado. A transcendência humana se realiza, pois, nos planos sucessivos. Não se restringe a esse plano material, que vão desde o plano da matéria densa da Terra até os planos de matéria rarefeita que escapam aos nossos sentidos materiais. E aí, o professor faz uma série de considerações, porque num determinado momento a ciência se contrapôs ao conhecimento espírita, julgando que o espiritismo estava, vamos dizer, entrando numa seara que não lhe competia. E aí, as observações do professor neste tópico. Muitos psiquiatras acusam o espiritismo de invadir seus domínios científicos nos casos de perturbações mentais e psíquicas. Desconhecendo a doutrina espírita e sua história, não sabe que se deu exatamente o contrário. Afirmam que a obsessão é uma perturbação decorrente de desequilíbrios endógenos, ou seja, das próprias estruturas psicomentais do paciente em relação com os fatores ambientais. Atribuem quase tudo à constituição do paciente, às disfunções orgânicas e particularmente cerebrais ou afetivas. O inconsciente é geralmente sede de todos os distúrbios psíquicos. Entende que os espíritas confundem os fantasmas imaginários gerados por manifestações patológicas do paciente como
fantasmas reais das mais antigas superstições. O que o Espiritismo representa processo de volta ao mundo da superstição. Reafirma-se que Freud tinha apenas 1 ano de idade quando Kardec levantou o problema do inconsciente em termos científicos ao estudar o problema da manifestação anímica. Justamente nesses estudos ele verificou esses fatos. E essas pesquisas dos fenômenos espíritas, hoje, logicamente, são denominadas cientificamente de paranormais. Kardec foi mais fundo do que Freud no assunto, atingindo o problema dos arquétipos individuais e coletivos. Na pesquisa do problema do animismo nas manifestações mediúnicas e das infiltrações anímicas em manifestações reais, Kardec acentuou devidamente a importância das manifestações do inconsciente no comportamento individual e coletivo. Essas informações históricas são dadas unicamente para que as vítimas de obsessões e os familiares por elas responsáveis não se deixem enganar ou não se deixem levar por enganos fatais em casos difíceis de obsessão. A ciência espírita, pelo contrário, não se opõe às ciências materiais em nenhum campo. Tenta apenas ajudá-las com necessária complementação das suas pesquisas e conquistas próprias. É fácil verificar a veracidade dessas informações na simples consulta às obras de Kardec, incluindo-se relatos sobre obsessões e desobsessões em seus trabalhos publicados na Revista Espírita. E aí, o professor faz considerações sobre inconsciente e memória subliminar, destacando que dos trabalhos de Kardec surgiram vários segmentos no século XIX de pesquisas psíquicas. Então, considera a ciência psíquica inglesa, a metapsíquica francesa de Richer, entre outras, e a parapsicologia atual. Cita e destaca o livro de Frederic Myers, A Personalidade Humana e Sua Sobrevivência, onde o autor coloca a questão da existência de duas consciências, a supraliminar e a subliminar. A supraliminar voltada para os problemas existenciais, a subliminar voltada para a transcendência e a vida após a morte. Nesta, a percepção paranormal pertence à consciência subliminar, que equivale na psicanálise ao inconsciente. E é interessante que esse autor, ele explica como acontece a genialidade, que o gênio tem uma permeabilidade das suas vivências anteriores que alcança o supraliminar e que pode e acaba por ser exteriorizado, demonstrando que ele tem um conhecimento acima do padrão, muitas vezes porque isso acontece em crianças com pouca idade, revelando-se nos mais diferentes campos do conhecimento. Também é importante e é citado que no Espiritismo este fato se liga aos resíduos de experiências vividas em outras vidas. E justamente dentro do contexto reencarnatório, dentro do contexto da transcendência que se faz nas múltiplas vidas que vivemos para nos aperfeiçoar. E é importante destacar que é bem clara a diferença entre esses afloramentos anímicos da própria alma do médium e os casos típicos de manifestações de espíritos. Dentro dessa sequência, considera a questão da infecção e infestação, porque muitas vezes quem sofre o processo obsessivo apresenta doenças fantasmas. E essas doenças fantasmas nada mais representam do que
uma influência que se faz através da relação entre perispíritos do espírito obsessor e do indivíduo encarnado, passando a este a sensação, as impressões que retém no seu corpo espiritual de doenças que vivenciou e que muitas vezes foram a causa da sua morte. Então, o Espiritismo e Kardec faz uma diferenciação de infestação, de infecção, desse tipo de infecção, com o nome de infestação. Então, é importante esse fato, porque podem e explicam certas situações que acontecem com frequência no processo obsessivo. Kardec pesquisou o problema no seu tempo, confirmando a hipótese da infestação por meio do tratamento e cura dos pseudos doentes, com o simples afastamento das entidades enfermiças infestadoras. A partir do momento que essas entidades eram afastadas, o indivíduo deixava de sentir todos aqueles sintomas de doença que na realidade não eram dele, eram transmitidos pelo espírito obsessor, o espírito que estava próximo. Cita ainda o professor o trabalho e pesquisa de um médico estudioso, psiquiatra, Dr. Carl Wickland, nos Estados Unidos, no seu livro 30 anos entre os mortos, onde faz o relato de um grande número de casos que puderam ser estudados e que puderam ser tratados graças à felicidade, provavelmente preparada pela espiritualidade, de ter uma esposa com sensibilidade mediúnica que permitia o auxílio e o entendimento dessas situações e que ele utilizava para beneficiar os seus pacientes. E aí, o professor, feitas essas considerações, ele fala sobre o tratamento mediúnico e destaca que para esse tratamento não existe uma regra única. Varia com a natureza dos casos e condições psicológicas específicas dos pacientes. E que deve, sempre que for possível, ter uma orientação médica, mas de médico preferencialmente com suficiente conhecimento da doutrina, porque poderá ele atuar de uma forma melhor, mais eficiente. Todo o tratamento mediúnico deve ser gratuito, pois depende estritamente do auxílio espiritual. E os espíritos não cobram os seus serviços, ele destaca isso de forma muito clara. Deve, por isso, ser realizado em instituições doutrinárias em que médicos servem como espíritas, quando isso é possível. A pureza de intenções de médiuns e médicos é a única possível garantia da eficácia do tratamento mediúnico. E aí ele fala sobre a cura da obsessão. Ele faz uma série de recomendações que tem um caráter extremamente prático, que transmite ao obsedado um roteiro de como se comportar e deste paciente, desse doente obsedado, exercer aquele processo importantíssimo de manter o seu ânimo, manter-se com a sua moral elevada, sentir-se apoiado e capaz de superar o processo obsessivo. E aí são feitas uma série de recomendações, dando a esse indivíduo estímulo e orientação para que ele diariamente consiga manter o seu ânimo elevado e com a capacidade de superar esse processo de obsessão. Na sequência, também existe, finalizando praticamente este tópico inicial desta obra, um roteiro da desobsessão. Nesse roteiro são apresentados 11 regras básicas que orientam o obsedado a mudar sua atitude, comportamento e ações desde o acordar até o dormir.
Primeiro, a frequência à instituição espírita com que se sintonize. É importante a constância, a frequência. É contraproducente a mudança de locais buscando, porque nem sempre o resultado desta ação e desse tratamento se faz sentir. E o indivíduo muitas vezes tem ansiedade em se livrar desse problema. Leitura diária, de manhã ou à noite, ao deitar-se, de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensando, meditando sobre o que leu. A lição, na maioria das vezes, não é para o obsedado, mas é para o obsessor. Mas serve a ele também, principalmente, se ele meditar sobre aquilo que lhe traz essa mensagem. Deve ler também a iniciação espírita de Kardec, porque existem outras iniciações espíritas. E essa, logicamente, é aquela que traz os princípios, a fundamentação da codificação de uma forma sintética, permitindo que ele entenda o contexto da doutrina. E também que estude as demais obras da codificação, particularmente o livro dos médiuns, onde existe o capítulo 27, sobre exclusivamente o processo de obsessão. No Evangelho nós temos também informações que são interessantes, relativas às preces, e dentro dessas preces, como se faz, como se age, como se pode minorar a ação dos espíritos obsessores. No livro dos Espíritos, no capítulo da ação dos espíritos sobre os encarnados, também nós temos informações que podem dar uma basificação para que esse indivíduo se ilustre e consiga ter elementos para superar esse problema. Também destaca que o indivíduo não deve deixar-se atrair por formas aparentemente mais eficientes e fortes de lidar com a obsessão. Porque muitas vezes o indivíduo pensa em ir no lugar porque acha que aquele trabalho é mais forte. E aí o professor diz claramente: macumba, crendices, patuás, colares milagrosos, exorcismos e assim por diante. Não pense que alguém lhe pode tirar a obsessão com as mãos. Esse processo de tratamento depende muito da atitude do doente obsedado. Os passes que recebe na instituição espírita são importantes e têm a finalidade de transmitir-lhe fluidos, energias vitais e espirituais para fortificar a sua resistência. É importante esse apoio de uma casa espírita bem orientada, onde existam os trabalhos de desobsessão, como é o caso dessa casa, onde exista o trabalho preventivo do processo obsessivo, que é o exercício da mediunidade nos trabalhos que se realizam em cada uma dos dias em que nós temos o trabalho espiritual, que abranja o estudo do Evangelho, que abranja o passe, que abranja o estudo da doutrina e a prática mediúnica, porque isto é preventivo. É uma maneira de nós evitarmos, e o médium principalmente, evitar este escolho que é o processo obsessivo. Ainda o professor tece comentários a respeito da relação psiquiatria e espiritismo, que já foi tocado anteriormente. O conflito entre a psiquiatria e espiritismo tomou vulto entre nós pelo crescimento do movimento espírita. O preconceito religioso influiu muito na questão, estimulando o preconceito científico. No entanto, as últimas conquistas das ciências abriram perspectiva de trégua. Na proporção em que o conceito de matéria se pulverizou nas mãos dos físicos e atingiu o plano da antimatéria, houve uma nova revolução copérnica na concepção do homem. As pesquisas de Ian Stevenson sobre a reencarnação, os estudos das lembranças de vidas anteriores, como também Ian Stevenson fez,
do Dr. Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, além de, na atualidade, haver grande número de psiquiatras espíritas, favoreceu o diálogo entre esses campos aparentemente opostos. Pesquisas parapsicológicas com débeis mentais deram razão à tese espírita da distinção entre cérebro e mente. Por quê? Débeis mentais agem nos fenômenos paranormais em igualdade de condições com pessoas normais. Ou seja, o que está com problema é o físico, o espírito, a mente encontra-se intacta, podendo manifestar-se como aqui é colocado. Quando Heine sustentou a natureza extrafísica da mente, o problema se tornou claro. Muitos enigmas da psiquiatria se tornaram mais facilmente equacionáveis para uma solução. Entre eles, o mais complexo, que é o da esquizofrenia, que encontra uma série de explicações para aquelas situações em que há esse problema. Teria-se caso de autoobsessão nas modalidades variáveis de esquizofrenia, agravadas, logicamente, muitas vezes pela participação de entidades obsessivas atraídas pelo estado do paciente. Este fato é favorável à prática da desobsessão, evidenciando que psiquiatria e espiritismo podem ajudar-se mutuamente. Finaliza esse capítulo inicial o tratamento médico. Deve haver também uma orientação médica, tendo ou não o profissional conhecimento da doutrina. Não se abre mão desse fato, recomenda-se. Os médicos que sejam espíritas não podem instituir um tratamento espírita, mas podem, obviamente, quando solicitados, calcados em suas convicções filosóficas, opinarem sobre a situação vivencial de amigos e pacientes. O que se propõe a orientar os obsediados no processo de libertação devem ter conhecimento da doutrina solidamente estabelecido em vivência e conhecimento teórico. Mais uma vez, repete-se, todo tratamento mediúnico deve ser gratuito, pois depende estritamente do auxílio espiritual e por isso deve ser realizado em instituições espíritas ou doutrinárias, indo periodicamente à instituição até o seu equilíbrio, ou quando internado em instituições psiquiátricas, com participação de espíritas independente da orientação médica e com consentimento da família e dos pacientes. A pureza das intenções dos médiuns e coordenadores das reuniões desobsessivas é a única possível garantia da eficácia da orientação mediúnica. Num segundo ponto, fala o professor sobre o passe. E aí ele faz um histórico sobre o passe espírita, destacando por várias vezes que o passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Tem origem nas práticas de cura do cristianismo primitivo. E aí ele faz um histórico sobre o surgimento do passe, que nas origens da vida humana era acompanhado de ritos para a sua aplicação. Também acompanhado pelo sopro, pela fricção das mãos, aplicação de saliva e até a mistura desta saliva com terra para aplicação no doente. O Evangelho relata a cura de um cego por Jesus usando tal mistura. E ele faz, logicamente, considerações de fatos que aconteceram na época desta obra ser divulgada e que hoje ainda continua a acontecer. O passe espírita não comporta as encenações
e gesticulações em que hoje envolveram alguns teóricos improvisados, ligados em geral a antigas correntes espiritualistas de origem mágica ou feitiçista. Todo o poder e eficácia do passe espírita dependem do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Os espíritas realmente elevados não aprovam e não ensinam essa padronização e classificação dos passes, mas a prece e a simples imposição das mãos. A fé racional no poder espiritual. Quem faz, quem atua, quem sabe qual é a necessidade de quem está recebendo o passe é a espiritualidade. É aquele que está naquele momento atendendo o médium e o paciente que está sendo tratado. É importante que nós tenhamos isto em mente e que essas padronizações, essas nominações e variações, elas têm a ver com hábitos humanos, que não têm a ver nada com aquilo que o passe, na sua origem, teve e foi aplicado. O passe espírita é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo, suplica a doação dos espíritas. São eles que socorrem aqueles por quem pedimos, não nós que em tudo dependemos da assistência espiritual. É importante que isso fique bem claro. E aí, o professor faz uma série de considerações sobre magia e religião, e toda essa parte mística pode ser evitada e deve ser evitada, e por isso ele destaca que Jesus ensinou simplesmente a imposição das mãos acompanhada da oração silenciosa. Mesmo a oração alta, em voz alta, em conjunto, também é um resíduo mágico pelo qual se tenta obrigar Deus ou aos espíritos a atenderem os clamores humanos. E nós sabemos que esta aplicação do passe é algo íntimo, interior, e que quem recebe isso, logicamente, não precisa de ter a oração nessas condições que são colocadas. A religião racional e, portanto, consciente, baseia-se na fé esclarecida pela razão, que não comporta de maneira alguma essas e outras práticas formais carregadas de misticismo igrejeiro. Aí ele fala sobre a técnica do passe e destaca mais uma vez que o passe não pertence a nós. Pertence exclusivamente aos espíritos superiores, aos espíritos dirigentes dos trabalhos espirituais. Só eles conhecem a real situação do paciente, as possibilidades de ajudá-lo frente a seus compromissos nas provas, a natureza dos fluidos que o paciente necessita e assim por diante. Na verdade, o médium só tem uma percepção vaga, superficial e, como ele diz, epidérmica dos fluidos. É simples atrevimento querer manipulá-los e distribuí-los a seu modo e a seu critério. As experiências espíritas sensatas e lógicas em todo o mundo, desde os dias de Kardec até hoje, mostraram que mais vale uma prece silenciosa, às vezes em ausência e sem o conhecimento do paciente, do que todas as encenações e alardes de força dos ingênuos ou farofeiros que ignoram os princípios doutrinários. Ele assim coloca de forma bem clara. Também considera o passe à distância, que pode, logicamente, ser utilizado naquelas situações em que o indivíduo não pode estar presente. E aí ele diz que este tipo de passe
só deve ser empregado quando for de todo impossível o passe de contato pessoal. O passe de auxílio mediúnico, ele também considera esse fato e acontece durante as sessões mediúnicas, onde o médium muitas vezes é auxiliado através desse suporte fluídico para que possa exercer a sua atividade mediúnica. Esse passe tem um caráter facilitador, tem um caráter de acalmar, tranquilizar, de dar ou criar o ambiente necessário para que as comunicações se façam de uma forma mais equilibrada. Também comenta que é necessária a preparação para o passe. O passe não pode ser dado a qualquer momento e de qualquer maneira. Deve ser sempre sucedido de preparação do passista, do ambiente, bem como do paciente. Tudo depende de sintonias que precisam ser estabelecidas. Sintonia do médium, sintonia do passista com o espírito que vai atendê-lo, sintonia das pessoas presentes com o ambiente. Tudo isto se faz através da prece, do interesse de todos pela ajuda ao necessitado. Dar um passe sem essas medidas preparatórias é uma imprudência e um desrespeito aos espíritos. O passe não é um ato de magia, mas uma ação consciente de súplica às entidades espirituais superiores. A existência e a ação dessas entidades não decorre de visões místicas, mas de fatos, de fenômenos objetivos cujas leis já foram descobertas. Fenômenos paranormais pertencem ao real, verificável por métodos adequados de pesquisa e até por meios tecnológicos. O passe é uma transfusão de plasma extrafísico, conforme a expressão de Heine, composto de partículas livres de antimatéria. O corpo bioplásmico do homem e o ectoplasma confirmou a teoria espírita da ação de fluidos semimateriais nos fenômenos de movimento e levitação de objetos à distância, a chamada telecinesia. A suposta incompatibilidade da matéria e da antimatéria já havia sido afastada pela produção em laboratório de antipartículas, no caso ele se refere àquela do hélio, comprovando-se a realidade dos espaços interpenetrados, que não existe vazio que aparentemente nós supomos, porque os nossos sentidos não permitem ver além daquilo que é tocado. Essas conquistas resultaram na comprovação da realidade dos espaços interpenetrados. Essas conquistas resultaram na comprovação da existência dos fluidos vitais invisíveis do organismo humano, fotografados pelas câmeras Kirlian, e deu-nos a chave do mistério das mãos humanas e do passo. Gustavo Gelley comprovara em Paris fluxo de ectoplasma em torno das sessões mediúnicas. E as mãos humanas funcionam, segundo este, no passe espírita como antenas que captam e transmitem as energias do plasma vital de antimatéria. Finaliza esse segundo tópico a consideração da ciência do passe. Kardec colocou o problema do passe, em termos científicos, no campo da fluídica, ligando o passe à estrutura dinâmica do perispírito, o corpo espiritual, hoje reconhecido como a fonte de todas as percepções, atividades paranormais. Nas experiências de Kirov, as manifestações dos fluidos foram vistas e fotografadas pelos cientistas soviéticos, que arriscaram a cabeça para proclamar a importância dos fluidos mediúnicos na terapêutica do futuro, porque naquele momento havia o pragmatismo de materialismo e somente quando estudiosas americanas trouxeram essas informações num livro chamado Experiências Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro.
Isto, logicamente, nos trouxe um conhecimento muito interessante. No tocante ao passe, as teorias psicológicas da sugestão, dos estímulos provados no organismo humano, superadas pelas descobertas objetivas da fluídica aplicada ao psiquismo. A medicina psicossomática é uma prova disso. Quando Kardec propôs a tese da natureza semimaterial do perispírito, corpo bioplásmico, a expressão pareceu estranha e rebarbativa nos meios científicos. As pesquisas de Crookes, Crawford, Gelley, Imoda e Richer, além de outros, provaram posteriormente o acerto de Kardec. O Espiritismo é a ciência e, acima de tudo, a ciência que antecipou e deu nascimento a todas as ciências do paranormal. Todos os acessórios ligados à prática tradicional do passe devem ser banidos dos centros espíritas sérios. O que nos cabe fazer não é inventar novidades doutrinárias, mas penetrar no conhecimento real da doutrina, com o devido respeito aos homens de ciências e cientistas eminentes que a cientista eminente que a elaborou, Kardec, na mais perfeita sintonia com o pensamento dos espíritos superiores. Finaliza a segunda ferramenta com que é realizado o tratamento da obsessão, que é a doutrinação. E se destaca de forma clara que é a moderna técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Essa técnica foi criada e desenvolvida por Kardec para substituir as práticas bárbaras do exorcismo usado na antiguidade, tanto na medicina como nas religiões. O conceito do doente mental como possessão demoníaca é que gerou muitas dessas práticas. A ideia, inclusive, de espancar o doente para retirar o demônio do seu corpo. Nos hospitais, a cura se fazia por meio de espancamentos diários. Nas religiões, os métodos de expulsão eram por meios de preces, objetos sagrados como crucifixos, relíquias, rosários, terços, medalhas, aspersão de água benta, ameaças e xingos, queima de incensos e outros ingredientes, pancadas e torturas. Os exorcismos mais conhecidos são o judaico e o católico, sendo que o judaico é o mais racional, pois faz o apelo à razão do Dybbuk, que é o espírito demoníaco ou alma penada, reconhecido e identificado pelos judeus como o espírito obsessor humano de pessoa morta que se vingava do obsedado ou cobrava débitos dele ou de seus familiares. No exorcismo católico prevalece até hoje a ideia da possessão demoníaca. As pesquisas espíritas do século passado levaram Kardec a praticar a doutrinação na forma persuasiva de esclarecimento do obsedado, por sessões de desobsessão. Necessitam de esclarecimento evangélico para superarem os conflitos do passado. Devem ser tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas e não como algoz satânico e vítima inocente. A doutrinação espírita humanizou e cristianizou as doenças mentais e psíquicas. Os espíritas atuais pretendem suprimir a doutrinação, alegando que ela é realizada com mais eficiência pelos espíritos bons no plano espiritual. Por isso que nós vimos a abolição desses trabalhos em muitas casas espíritas. As pesquisas espíritas do século passado levaram a praticar esta forma de tratamento, e os espíritos sofredores, obsessores, tendem a se considerar que permanecem mais ligados à terra e, portanto, à matéria. Os espíritos que trabalham
no processo de auxílio aos obsedados. Eles utilizam o ambiente mediúnico criado e que dá condições para que os obsessores se sintam mais confortáveis, se comuniquem e possam também ser doutrinados, muitas vezes, por esses espíritos dirigentes dos nossos trabalhos. É importante que eles se sintam mais próximos das condições materiais, porque, se sentindo nessas condições, podem receber um auxílio essa doutrinação humana desses espíritos desencarnados é uma necessidade. É importante também que o doutrinador tenha em mente que a sua eficiência depende de sua humildade. O doutrinador que não compreende esse fato precisa de doutrinação e esclarecimento. Só pode doutrinar quem tiver amor e humildade. Não confundir humildade com melosidade, porque muitas vezes nós sabemos que a doutrinação exige uma atitude enérgica, exige firmeza na forma de se conversar com o espírito obsessor. Não uma ação ofensiva e agressiva. Deve-se tratar o obsessor com autoridade moral. E essa autoridade moral é uma autoridade que nós adquirimos com a nossa conduta no dia a dia, em todas as coisas que nós fazemos. Somente essa modificação de atitude e essa moral é que nos dá um poder que pode auxiliar muito mais esses irmãos obsessores e o próprio obsedado. Essa moral que necessitamos é endógena, vem de dentro para fora, brota da compreensão real e profunda no sentido da vida. É a moral espontânea. E, como Kardec acentuou, o espiritismo é uma questão de fundo e não de forma. A doutrinação praticada com plena consciência desses princípios atinge o obsessor, o obsedado, os espíritos encarnados e desencarnados e, particularmente, ao próprio doutrinador que se doutrina a si mesmo, doutrinando os outros. Nós sentimos isso na prática dos trabalhos mediúnicos. É importante também que nós tenhamos em mente que não estamos na vida para sofrer, para aprender nós estamos. Cada dificuldade é uma experiência de aprendizado. A doutrinação espírita deve ser equilibrada, amorosa, pois modifica a nós mesmos e aos outros. E ele faz ainda consideração sobre os espíritos que vêm às sessões que são destinadas ao socorro espiritual. Então, isso pode também ter a maior variação de entidades que se apresentam e que, logicamente, podem receber esse socorro. Assim como ele faz considerações sobre aqueles que se apresentam como santos, diabos, clérigos, que nós, na prática mediúnica do dia a dia dos trabalhos espirituais, temos oportunidade de ter o contato. Todos eles devem ser tratados com amor e com sinceridade. Todos eles devem ser respeitados. Nós devemos ter espírito fraterno para, logicamente, intenção de auxiliá-los, porque nossa função nas sessões é ajudar essas criaturas a se libertarem do passado, integrando-se na realidade espiritual que não conseguiram atingir na vida terrena. Finaliza esta obra a teledoutrinação, que é a doutrinação que pode, inclusive, acontecer à distância. E é muito interessante um relato feito por Kardec na Revista Espírita, onde ele menciona a cura de uma jovem obsedada
cuja família católica não permitia sua frequência às sessões espíritas. E para a ajuda desta jovem, formou-se um pequeno grupo de amigos que passou a reunir-se todos os dias, em hora determinada, emitindo pensamentos de ajuda e orientação espiritual a ela e às entidades perturbadoras. A moça foi curada sem tomar conhecimento desse fato. Logicamente, as práticas de ação à distância podem ser individuais e de grupos, e elas são perfeitamente factíveis. Finaliza, então, este último ponto. O Espiritismo, como Kardec afirmou, é contrário ao espírito de sistema, fundamentando seus princípios na observação e na pesquisa. Fatos são fatos e só podem ser negados por pesquisas científicas rigorosas, realizadas por cientistas qualificados. E foi isso que o professor Herculano Pires fez durante toda a sua vida, principalmente na defesa da codificação, se contrapondo àqueles que achavam e propalavam que o espiritismo estava, a codificação estava ultrapassada, trazendo, como nós podemos verificar em todas as suas obras, nas obras que traduziu, a preocupação nas suas notas de rodapé, essas informações, trazendo ao momento contemporâneo aquilo que a ciência estava comprovando em relação ao que Kardec, no século XIX, começou com a obra, em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos. É isso que nós tínhamos a colocar. Eu peço para quem quiser fazer perguntas, pedir o microfone, porque está sendo gravado, tá? Boa noite. Boa noite. Eu estava tentando formular depois que terminasse, mas eu achei informações tão precisas que nos fizeram relembrar tanta coisa, e eu gostaria, então, se fosse possível, citar novamente os títulos dos livros que foram consultados para que nós possamos fixar melhor as lições. Esses livros, esses trechos, se for possível passar para a gente, gostaria imensamente, porque assim a gente pode, com tudo que recebemos hoje, e que já conhecíamos uma parte só, né? Nós poderíamos recorrer e fixar melhor e até estender, quem sabe, nas nossas oportunidades de estudo. Eu gostaria que, se fosse possível, isso. Sim. Os nomes, os títulos dos livros que o professor colocou. Sim, Obrigada. Sem problema, não tem problema, né? As obras da codificação nós temos, é justamente a base principal que o professor utilizou, o seu livro, Mediunidade, que já foi abordado numa das apresentações. No capítulo de desobsessão, nós temos muitas dessas informações que foram colocadas aqui, num sentido assim mais prático, mais objetivo, para que o obsedado, recebendo este livro, pudesse ter um roteiro de como se comportar, de qual a melhor atitude a tomar e assim por diante. No livro, nós temos o Centro Espírita, também existem, como o Júlio apresentou, colocações a respeito desse trabalho de desobsessão, dessas sessões espíritas com essa finalidade de socorro espiritual, que vão justamente de encontro ao que o professor considerava, né, que a mediunidade não deve, em princípio, como uso principal, servir a comunicações maravilhosas,
e sim deve ser uma ferramenta de trabalho para o socorro dos irmãos encarnados e desencarnados que afluem ao centro espírita buscando o apoio, buscando o socorro para poderem superar as suas dificuldades. Também no livro Relação Corpo-Espírito, nós temos informações que permitem que nós entendamos melhor como é esse processo de atuação que pode acontecer. Existem também obras dentro da codificação, o Livro dos Médiuns é o principal, o Livro dos Espíritos também toca neste aspecto, naquele tópico da influência do mundo dos espíritos sobre o mundo material, com um capítulo em especial sobre os possessos, onde são feitas uma série de explicações. O Evangelho, ele traz no seu tópico das preces também preces direcionadas especialmente aos obsedados, e dali remete para outros tópicos que nos permitem entender de uma forma melhor a ação de espíritos que são inimigos desencarnados e assim por diante. Então nós temos, assim, dentro da obra do professor, várias delas que nos auxiliam, porque o professor, ele traz essas informações de uma forma que elas, pela repetição, possam ser sedimentadas e gravadas para que a gente não esqueça e para que a gente, sempre que precisa, recorra à memória e saiba como se conduzir diante das situações que se apresentam. Não tem de quê. Mais alguma pergunta? Fernando, parabéns pela apresentação. E, diante da questão relativa ao passe, eu queria, diante da obra do professor Herculano e do que você pôde trazer para a gente, eu queria entender de você como você vê a questão do passe mistificado hoje, né? Com grupos trabalhando com movimento de mãos, rituais que, basicamente, nos levam até a descrer de que aquilo tenha uma função efetivamente espiritual, né? A numeração de passes tipo 1, 2, 3... Né? Como letras você vê isso? Letras e números. Letras, né? E números, né? Quando, na verdade, o professor nos mostra, e a doutrina nos mostra, que o passe é algo muito mais simples, que no passe a ação dos espíritos na qualificação e quantificação dos fluidos para atender às necessidades do paciente. Né? Como você vê isso e como é que o professor nos coloca essa posição no sentido de trabalharmos no sentido contrário, retomarmos a passe na sua essência, na sua natureza mais simples, para que ele tenha alcance, né, tenha o alcance efetivo que merece. Como o professor aborda, né, nessa obra e nas outras obras, muitas vezes, dentro da praticidade e na, vamos dizer, tentativa de organizar e fazer as coisas em série até, não é? Se esquece o contexto histórico de como o passe, ele faz isso muito bem nessa obra, né? Ele aborda esse contexto histórico e nos remete a Jesus no Evangelho fazendo aplicação de passe simplesmente pela imposição de mãos, demonstrando ou reafirmando que quem dá o passe, na realidade, é o espírito que está acompanhando o médium passista. No máximo, os fluidos
anímicos que o médium pode, vamos dizer, oferecer, são manipulados pelo espírito que está ali para ajudar, para que o paciente, para quem aquele que está recebendo o passe, receba ele no local, na intensidade e com as características que lhe sejam melhores. Que, inclusive, até respeitem aspectos relacionados às próprias provas, às vezes, que o indivíduo tem de passar. Nós não temos condições de fazer julgamento a respeito disso. Nós, quando fazemos a gesticulação, quando direcionamos o passe para determinado chácara, ou centro vital, como alguns costumam falar, nós não sabemos se aquele indivíduo está precisando a energia nesse centro e, quiçá, qual será o tipo de energia que nós vamos conseguir transmitir, porque muitas vezes a preocupação de fazer a gesticulação correta, de captar os fluidos, de, enfim, mirar e acertar o chácara, isso tira toda a concentração necessária e essencial a se transmitir o passe, que é a sintonia com a espiritualidade através da oração, através do silêncio, através do desejo intenso de beneficiar quem ali está para ser tratado. Então, tudo isso é acessório, tudo isso não faz parte da codificação, não faz parte daquilo que Jesus nos transmitiu e que o kardecismo, como terceira revelação, nos trouxe para reavivar na sua forma mais simples e conforme Jesus vivenciou e exemplificou na sua época. Mais perguntas? Eu teria mais uma. Desculpa, aproveitando, né? Na apresentação do trabalho, né, da obra, o professor Herculano faz referência à questão da nossa transcendência, né, na condição de espíritos imortais que se submetem a diversas existências com a finalidade de alcançar o progresso. Dentro desse contexto, nós vamos nos deparar nas nossas relações, né, ou na interpretação dos mundos, né, com o mundo corpóreo e o extracorpóreo, ou espiritual, que a gente que se trata também na obra. Dentro dessa relação, ocorrem muitas vezes os processos obsessivos, que estão naturalmente ligados a problemas de passado, de ajuste, de acerto, e muitas vezes a profundas questões psíquicas, porque parece que há uma atração, muitas vezes, de sintonia, de vontade, entre o obsessor e o obsedado. Dentro desse contexto, você entende que poderíamos analisar o processo obsessivo como sendo ele tendo uma finalidade terapêutica até mesmo para o espírito, ao invés de ser considerado como um escolho, como muitas vezes se pensa, né? A obsessão é um escolho, é um problema da mediunidade e tal, quando, na verdade, ela pode ser um processo terapêutico para encarnado ou obsedado e o desencarnado, porque, através do processo, muitas vezes, aquele problema emerge e há a oportunidade de ajuste, de acerto e de tratamento de ambos, que muitas vezes trazem esse problema por sucessivas existências. Como você vê isso? Júlio, é interessante essa colocação, porque muitas vezes parece que só quem é médium é obsedado, né? E, na realidade, nós sabemos que isto não é uma verdade. Nós sabemos que a obsessão é algo que todos nós, independente de termos mediunato ou não, estamos sujeitos. Essa ação dos espíritos se faz justamente para um reajuste.
essa ação, ela mais ou menos se encaixa dentro daquele contexto de que os amigos toleram os nossos defeitos, mas os nossos inimigos não toleram. Eles mexem na ferida e cutucam lá dentro, né? E justamente isso, Júlio, se você for analisar, representa uma oportunidade de reaproximação, de reharmonização, representa uma oportunidade de transformação nossa e daquele que obseda. Eu estava lendo e estudando, né, e assim, além disso, né, não é só o paciente, não é só o obsedado, não é só o médium. Nós que trabalhamos e que não temos, às vezes, um mediunato, como você tem, como a Ivani tem, como outros têm, nós, através desse processo de doutrinação, na realidade é uma verdade, nós doutrinamos a nós mesmos. Nós vamos repetindo aquilo que é o ideal, e nós vamos também, com isso, nos convencendo de que aquilo é o ideal e que temos e não podemos fazer o contrário daquilo que nós estamos dizendo que tem de ser feito. Então, esse processo todo, ele é muito mais profundo e mais amplo do que nós imaginamos. E um outro aspecto que a gente deve entender, com a mediunidade, com a vulgarização dos conceitos de mediunidade e das suas ações e do seu exercício, o mundo espiritual, e principalmente os obsessores, passaram a ter algumas dificuldades a mais, porque passou a se ter elementos para se identificar a ação que se fazia no passado de uma forma assim sutil, que se fazia subrepticiamente e que não era possível de ser identificado. Com o conhecimento espírita, nós podemos ter a identificação, esse diagnóstico, e temos as armas, as ferramentas para poder auxiliar aqueles que estão sofrendo esse tipo de problema. Inclusive, né, da loucura, né? Porque nós sabemos que muita gente foi considerada louca justamente porque tinha processos obsessivos sérios nos seus graus mais avançados ou mais intensos, fascinação, subjugação e assim por diante, né? Mais alguém quer fazer perguntas? Não? Então, eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando pela palestra, agradecer a presença de todos, e informar que a nossa próxima palestra vai ser dia 26 de fevereiro, com o Dr. Cajazeiras. Ele vai fazer a palestra sobre o livro Revisão do Cristianismo. Obrigada a todos e boa noite.